Vamos hoje continuar aqui no nosso Sefer HaHinur. Já estamos na mitzvah 27. A gente lembrou na semana passada que, como a gente está falando na Parashá Itró, todas as mitzvot da Torá que aparecem na Parashá Itró, e a Parashá Itró ela é muito conhecida por ser a Parashá dos Aseret Dibrot. Então a gente já comentou isso na aula passada, que apesar da gente ter 10 mandamentos, não necessariamente os 10 mandamentos são 10 mitzvot. A gente vai ver hoje que, na verdade, os mandamentos eles podem acabar se subdividindo em várias mitzvot diferentes. Então, a gente, na aula passada, falou do primeiro mandamento, que está associado com a mitzvah de Anohi Hashem, da gente acreditar que existe um Criador e que controla sozinho o mundo inteiro, que foi a mitzvah 25, e a segunda mitzvah, o segundo mandamento, seria o mandamento de Lo yeh lecha Elohim achirim, você não vai ter outros deuses. Isso a gente viu já uma mitzvah de não acreditar em nenhuma divindade, nenhuma força fora o Criador do mundo, mas a gente vai ver que isso vai se subdividir, na verdade, em 4 mitzvot. A gente tem, na verdade, 4 mitzvot que estão associadas aqui com esse segundo mandamento. A primeira mitzvah, a gente já viu na aula passada. Nessa semana a gente vai começar aqui na mitzvah número 27, é a mitzvah de Shelo Lasot Pesel, da gente não fazer nenhum tipo de estátua, nenhum tipo de imagem que possa representar qualquer força espiritual. Então, assim fala o Sefer HaHinur, Shelo Lasot Tzlamim Sheyavdu, a gente não fazer nenhuma imagem para que ela seja servida, para que ela seja adorada, Afilu lo avadam ao seu tá, mesmo que a pessoa que vai servir essa estátua não é quem fez. Então, olha só, são duas coisas independentes. Existe uma proibição por si só de fabricar uma estátua, se a intenção realmente for para que alguém sirva essa estátua, mesmo que a pessoa, ela pessoalmente fez a estátua, mas não serviu essa estátua, não fez nenhum tipo de adoração a essa estátua, a Siyá levada surá, por si só, o ato de fazer a estátua já é proibido, learchik amikshol, e isso tudo para afastar qualquer tipo de tropeço, quer dizer, você fazendo a estátua, você está preparando um tropeço na frente daqueles que vão acabar servindo essa estátua e tropeçando na idolatria. Então, o simples ato de fazer a estátua, ele já é proibido por si só. Ve'ein nefresh ben sheyaseh beyado ou yetzaveh lasot. Não tem diferença se você fez com as suas próprias mãos ou se você ordenou que alguém fizesse a estátua para você. Shenemar, porque assim está escrito no versículo da Torá, em Shemot, no capítulo 20, versículo 4, é proibido fazer qualquer estátua e qualquer imagem, qualquer forma. Então, aqui já tem a proibição por si só de fazer isso. Vê a mitzvah la sotá, o agoremaciá. Então, quando você ordena para alguém fazer essa mitzvah, por si só, ela vai ser feita, no final das contas, pelo o seu comando. O comando que você fez é o que vai causar com que ela seja feita. Zeu data Rambam. Tudo isso que a gente falou agora é de acordo com o Rambam, o Maimônides. Como a gente já falou nas aulas anteriores, existe muita machloket, existe muita discussão, principalmente entre os Rishonim, que são o pessoal da época, os Rabanim, os grandes Rabanim da época do Rashi, do Rambam, que é o Maimônides, o Ramban, que é o Nachmanides, e entre eles, o Rambam e o Ramban, o Maimônides e o Nachmanides, eles discutem muito quais são as 613 mitzvot da Torá. Então, aqui, tudo isso que a gente falou é de acordo com o Rambam, que você transgride simplesmente ordenando que alguém faça uma estátua, isso já é, por si só, uma transgressão. Data Ramban, o Nachmanides, ele não concorda. O que fala o Nachmanides?
she'ein azara bekan, eila shelo yaset slamim al dat leavdam. Então, de acordo com o Ramban, só é considerado uma transgressão mesmo se você faz a imagem com intenção de você mesmo servir essa imagem. Gam katav shein lanu limnot lav ze min hamikra azeh. Também o Ramban ele discorda que desse passo que a gente aprenda essa proibição da Torá, que lo yazhir bazeh katuv rak beisur avodah zarah, porque de acordo com o Ramban, essa proibição é só a proibição de fazer avodah zarah, de fazer qualquer tipo de idolatria, sheu bemitah, e que a gente já explicou, aquele que faz idolatria e que tenha atraá, que foi advertido sobre isso, e que tenham eidim, que tinham testemunhas que viram a pessoa fazendo idolatria, essa pessoa tem pena de morte. Então, aqui, fala o Ramban que aqui é a única mitzvah que está sendo ensinada, aqui é a mitzvah de não fazer idolatria, e quem fizer teria pena de morte. O beasiat slamim kolzman shelo avadam, mas simplesmente fazer estátuas de acordo com o Ramban, se a pessoa não serviu essa estátua, não usou isso como uma idolatria, eino hayav badavar eila malkot, ele só receberia chicotadas, obviamente, ele não receberia aqui, de acordo com o Ramban, não receberia pena de morte. Veuzal katav shekol pasuk zeh delo yelecha nechshav lelav echad yazhir shelo node a elokut lezulató. Então, para o Ramban, esse versículo inteiro é simplesmente para advertir as pessoas não acreditarem em nenhuma divindade fora o Criador do mundo. Ben sheikableinu leeloká, klomar sheyomar eli atá, mesmo ou a pessoa receber verbalmente e ele afirmar isso é para mim uma divindade, isso é um Deus para mim, ou até mesmo a pessoa se curvar diante dessa outra divindade, ou yavdeinu bachad me'arba vodot asurot, ou servir com qualquer uma dos 4 serviços proibidos. A gente já falou isso na aula passada, eram as 4 formas de servir a Deus no Beit HaMikdash. Se fizesse qualquer um desses serviços para uma idolatria, aqui também entraria nessa proibição e que seria punível com pena de morte, ou beavodató meio redetló, ou fazer o serviço específico dessa idolatria. Vamos só lembrar que a gente mencionou, na aula passada parece loucura, mas assim caminha a humanidade, infelizmente. Uma das idolatrias que existia antigamente chamava Baal Peor, e a forma de idolatrar esse ídolo é fazer suas necessidades na frente do ídolo. Então, quer dizer, se a pessoa fez isso, que é uma das formas de servir o ídolo, o Deus de Baal Peor, ele está transgredindo essa mitzvah da Torá. Aval amniá beasiat atzlamim vekiumam katav hu de navkalam mipasuk de al tifnu et haelilim velohei masecha lotasulachem. De acordo com o Ramban, a proibição de fazer estátuas vem de outro versículo lá para frente na Parashá Vaikra, no Sefer Vaikra, perdão, no 3º livro da Torá. Lembrando que a gente está aqui na ordem, não estamos seguindo a Parashat Shavua aqui nessa semana, sim, é o Sefer Vaikra, mas estamos aqui seguindo a ordem que aparece as mitzvot na Torá, e a gente ainda está no Sefer Shemot, quer dizer, só vai aparecer, de acordo com o Ramban, a proibição de fazer uma estátua lá no Sefer Vaikra. E olha só como eles discutiam. O Ramban, ele discutiu aqui com o Rambam, com o Maimonides, e também o Sefer Hinur, ele traz uma crítica muito dura para o Rambam. Ele falou, olha, eu questiono muito o que o Rambam ensinou, eu não entendo o que ele quis dizer. Shekatav shenefresh ben sheaseh beyado ou yetzaveh lasotam. Isso realmente é uma grande pergunta. O Rambam falou que não tem nenhuma diferença se a pessoa fizer a estátua ou se ele ordenar uma pessoa a fazer estátua, e ele fala que não tem diferença, mas é estranho, porque existe uma regra. Então, olha só, vamos aproveitar, como a gente falou no começo aqui desse curso,
mesmo que tem mitzvot que a gente nem cumpre mais hoje em dia, mas cada detalhe são regras que a gente pode usar para toda a Torá, aprender um pouquinho regras gerais da Torá. Essa é uma das ideias do curso, que a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla de vários mussagim, de vários conceitos que aparecem em toda a Torá. Um dos conceitos é Shearei Metzaveh Meshalehu Vekai Malar Meshaler Patur. Tem uma regra da Torá muito interessante que En Shaliach Ledavar Aveirá. Não existe intermediário para fazer uma transgressão. O que quer dizer isso? É uma regra que o mandante de um crime ele não pode ser condenado pelo crime. Mesmo alguém vai lá e contrata alguém para assassinar. O único que é condenado é o próprio assassino. Por quê? Porque o assassino tem livre-arbítrio e ele podia escolher quem ele vai escutar. Se ele vai escutar Deus, que falou não matarás, ou se ele vai escutar o mandante do crime, que pediu para ele matar alguém. Mesmo que ele pagou, não interessa se pagou, se ameaçou, nem mesmo sob ameaça de vida, a gente pode matar uma outra pessoa. Isso é uma das 3 mitzvot, Yareg ve'al yavor, que a gente tem que entregar nossa vida e não transgredir de jeito nenhum, tirar uma vida de uma outra pessoa. Então, muito menos alguém fazer isso por dinheiro, ou por amizade, ou por qualquer outro motivo. Quem teve o livre-arbítrio em última instância, se ele tirava a vida do outro ou não, é o próprio assassino. Então, o mandante, de acordo com a Torá, ele não é incriminado. Obviamente que lá no Shamaim, a gente sabe que existe justiça aqui no mundo, e a gente sabe que existe justiça depois dos 120 anos lá em cima. Obviamente que no julgamento lá em cima vai ter punição, vai ter uma cobrança muito grande para alguém que incentivou uma pessoa a cometer um crime, mas o condenado, de acordo com a Torá, é só quem fez o crime, porque, em última instância, ele tem o livre-arbítrio. Então, aqui o Sefer HaChinuch está questionando como que o Rambam ele pode afirmar que tanto quem faz uma estátua, quanto quem ordena para alguém fazer uma estátua, ele está aqui, Hayav, ele seria culpado daqui da transgressão de fazer uma estátua de idolatria, já que tem essa regra que em Shaliach Ledavar haverá. Para fazer uma transgressão, então não existe intermediário. Aquele que faz a transgressão, ele que vai ser culpado em última instância. Então, Shoresh Mitzvazu, qual é a raiz aqui dessa mitzvah? Yadua Sheu Learchika Elilim. Obviamente que a proibição da gente fazer estátuas de idolatria é para afastar as pessoas que elas vão acabar servindo, vão acabar seguindo essas idolatrias. Dinei a mitzvah, algumas leis referentes a essa mitzvah, kegon ao setzurot, a pessoa que faz formas, quer dizer, que faz estátuas, eizetzurat asura lasot, veizemuteret, que tipos de formas que a pessoa vai fazer, uma escultura, alguma coisa, o que é permitido e o que é proibido. Vechiluk sheben boletet leshokat. Será que tem alguma diferença se você faz uma imagem, por exemplo, numa madeira, se essa imagem está saltada para fora ou se essa imagem está escavada, ela está afundada? Vedin tabat sheyesh aleia chotam. E qual é a lei de um anel que tenha sobre ela um carimbo, e provavelmente um carimbo com alguma forma? Então, Veyeter Prateia, Mevoarim Bemaseret Avodah Zarah. A gente tem um tratado do Talmud chamado Tratado de Avodah Zarah, o Tratado das Idolatrias, que obviamente vai entrar em todos esses detalhes, como a gente já mencionou nas aulas anteriores. Aqui o Sefer HaChinuch não é um livro de Halachá, ele não é um livro de leis. Existem muitos livros, tem o Shulchan Aruch, tem a Mishnah Brurá, que explica o Shulchan Aruch, existem, Baruch Hashem, muitos livros de Halachá. Não é esse o propósito do Sefer HaChinuch. Ele vem ensinar quais são as mitzvot, qual é a motivação que está por trás, mais os detalhes das mitzvot, isso não é. Então, para que ele joga essas perguntas? Só para a gente saber que tem muito mais para se aprofundar em cada mitzvah da Torá. Venoeged bekol makom bekol zman. Essa mitzvah se aplica para qualquer lugar, para qualquer tempo.
Besharim unekevot, tanto os homens quanto as mulheres estão obrigadas nessa mitzvah. Ve'over alea ve'asat slamim anevadim bemezid loque. E aquele que transgrediu e fez estátuas para que elas sejam servidas, essa foi a intenção de fazer as estátuas. Se fizer bemezid, se ele fizer intencionalmente, loque, ele vai receber chicotadas, as 40 chicotadas da Torá. Então, essa foi a mitzvah 27. A gente ainda vai ter mais 2 mitzvot que estão relacionadas ao segundo mandamento da Torá. Então, a mitzvah número 28 é a mitzvah Shelo leishtachavot leavodah zarah. A gente não deve se curvar para uma idolatria. Shelo leishtachavot leavodah zarah, ve'avodah zarah kol shibud zulati aquel baruchu. Então, o que é considerado avodah zarah? O que é considerado uma idolatria? Qualquer serviço feito para qualquer tipo de força, qualquer tipo de criatura que não é o Criador do mundo, só ele a gente pode servir. Shenemar, como está escrito também aqui no segundo mandamento da Torá, Lot ishtahave laem velot avdem. Não se curve para essas idolatrias e não sirva, não faça nenhum tipo de serviço, de adoração a nenhum tipo de idolatria. Vem perusha kavua akatuv Lot ishtahave al menat lavod shenilmod mimeno sheishtahavaia levad shelo lechavana avodah shelo yeasur Sharei bemakom aher nemar batorá que Lot ishtahave leelaher. Então, não pense que aqui não é a explicação que não se curvar para fazer o serviço, que a gente aprenderia dele que só se curvar sem a kavaná de servir, que isso não teria proibição. A gente poderia achar que não tem nenhum problema eu me curvar para uma idolatria se eu não tiver intenção de estar servindo essa idolatria, já que está escrito em outro versículo aqui da Torá, também no Sefer Shemot, está escrito Lot ishtahave leelaher, não se curve para nenhuma outra divindade, sheasra ishtahava levad beshum tzad. De qualquer maneira, a gente não pode se curvar. A verdade é que a gente já aprendeu isso lá da história de Purim. A gente sabe que o decreto de Deus de destruição de Am Israel, através do decreto que o Aman fez, num único dia, no dia 13 do mês de Adar, que todo o povo judeu ia ser exterminado. Então a Guemará pergunta por que eles receberam essa pena, e a Guemará, o Talmud, traz 2 respostas. Primeiro, porque eles se curvaram para o Tselem, para a estátua de Nebuchadnezzar. Existia uma idolatria, uma estátua do Nabucodonosor, e todo mundo tinha que se curvar para essa estátua. Os judeus se curvavam sem intenção de idolatria. Ninguém lá tinha intenção de idolatrar aquela estátua, mas eles se curvaram e, por isso, Deus quase destruiu o povo judeu. Então, só se curvar já é proibido. Ve'amnam samach elea lotavdem. E, junto com isso, está escrito no Passuk, não se curvar e não servir essa idolatria. Lomar, para ensinar para a gente, sheishtahavaah iachat midarkei avodah, para ensinar só que se curvar é considerado uma das 4 formas de servir uma idolatria, que, obviamente, tem a proibição. Velamad no mikan, im siua ktuvim acherim, e a gente aprende aqui, com a ajuda de outros versículos da Torá, shedalet avodotchem, sheikpida a Torá bahem, bechol avodah zarah shebaolam, essas 4 formas de servir um outro Deus. A Torá ela foi rigorosa em qualquer tipo de idolatria, veafilo em derech avodatah bekar, mesmo que não é a forma normal de servir esse Deus. Mesmo assim, se a pessoa se curvar, ou os outros 3 serviços que a gente falou sobre isso na aula passada, então tudo isso está
proibido. A gente falou sobre também verter vinho, outros serviços que eram feitos, oferecer um corban, oferecer um sacrifício para Avodah Zará, mesmo que não é a forma normal de servir essa idolatria. Se alguém fizer isso, ele está fazendo uma proibição. Shoresh mitzvazu yadua, a raiz dessa mitzvah, quer dizer, já foi entendida, já explicamos aqui nas mitzvot anteriores, e dineia mitzvah, algumas leis associadas com essa mitzvah, kegon ma'ishtachavá, o que é considerado se curvar para uma estátua? Im bepishut yadayim veraglaim, aqui de novo, mais um pouco assim de conhecimentos gerais da Torá. Será que se curvar é só a pessoa ela esticar os braços e as pernas? O que quer dizer isso? Antigamente, assim as pessoas se curvavam para Deus, elas realmente deitavam no chão, como se estão demonstrando uma anulação total perante o Criador do mundo. Então, elas se deitavam no chão com a testa encostada no chão, com os braços e com as pernas esticadas. Será que só isso que é ishtachavayá, que é considerado a transgressão de se curvar? Ou misha'a sheirbosh panav bakarka, ou a partir do momento que a pessoa encostar o rosto no chão, mesmo que ele não esticou os braços e as pernas, mas ele se curvou de maneira a encostar o seu rosto no chão, ve'archaká ainyan kegon ma shamru sheim nichnas lo kotz beraglo ou nitpazru lo maot bifnei avodah zará ein rashai lasuach velitlam. Olha que incrível. Aqui ele está falando que mesmo que entrou um espinho no pé da pessoa, e a pessoa ela vai se curvar na frente de uma avodah zará, não porque ela quer se curvar para essa idolatria, mas ela quer tirar esse espinho que está no pé dela, ou, pior ainda, espalhar um monte de notas de dinheiro para as pessoas se ajoelharem na frente da idolatria para recolher o dinheiro. É proibido recolher esse dinheiro, é proibido se curvar para pegar esse dinheiro, se isso foi colocado na frente de uma idolatria. Tem uma história muito trágica no Talmud, no Tratado de Gitin, de uma mãe com 7 filhos que o Kaiser, o César romano, o Keisar, ele queria que essas crianças se convertessem e fossem para a idolatria, e um por um preferiram entregar a vida. Eles mencionavam, cada um deles, versículos da Torá: eu nunca vou me curvar para você, eu nunca vou abandonar Hashem, e ele ia matando um por um. Quando chegou no pequenininho, tinha um nenezinho lá no meio, e ele virou para o nenezinho e falou: olha, vamos fazer uma coisa, eu não quero te matar, eu já matei teus 6 irmãos, eu não quero matar você também, vamos fazer uma coisa, você não precisa se curvar para a idolatria, eu vou jogar meu anel no chão, você simplesmente pega o meu anel e me dá na minha mão. As pessoas vão achar que você se curvou, mas mesmo que você não está fazendo com essa intenção, e mesmo essa criancinha pequena falou, seu Urachá, você nunca vai conseguir vencer o povo judeu, nunca a gente vai se curvar para suas idolatrias. E o César romano acabou matando também essa criança. Esses 7 filhos, Baruch Hashem, eles morreram, Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus de uma maneira muito grandiosa. Então, mesmo para pegar dinheiro, é proibido se curvar na frente de uma idolatria. Então, ou para tirar um espinho do pé, ou para juntar dinheiro, também é proibido. Óbvio que a intenção aqui, não existe kavaná nenhuma de se curvar realmente para a idolatria, mesmo assim é proibido a gente se curvar, porque parece que você está se curvando, mesmo que não é a tua intenção, as pessoas em volta estão achando que você está se curvando. E outros detalhes aqui dessa mitzvah, eles estão explicados lá no Tratado de Avodah Zará, tratado que vai se aprofundar aqui nas leis sobre idolatria. Venoheget bekol makom bekol zman, isso se aplica para todos os lugares, para todos os tempos, bezharimu banekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres, veover alea veistachavá leshum avodah zará baolam,
e aquele que transgrediu essa mitzvah e se curvou para qualquer tipo de idolatria do mundo, qualquer tipo de Deus, de idolatria, Ozavar Vekiter Veniser, ou os outros 3 serviços que a gente mencionou, ele ofereceu uma oferenda, um sacrifício, Vekiter, ele ofereceu um incenso, Veniser, ou ele fez uma libação, ele verteu vinho diante dessa idolatria, que, de novo, são 3 serviços que eram feitos no Beit HaMikdash, Ozarak, ou ele aspergiu sangue, Bemezid, se ele fez isso intencionalmente, consciente do ato dele, Hayav Karet, ele tem desligamento espiritual, Ubeidim Niskal, se tiver testemunhas, ele tem pena de morte, ele morre apedrejado por idolatria. Então, de novo, se tiver Eidim e Atraá, para ser considerado Mezid, alguém fez uma coisa intencional, ele tem que ter Atraá, ele tem que ser advertido antes de fazer o ato, para que a gente tenha certeza absoluta que essa pessoa tinha o entendimento que o que ele está fazendo é proibido e é punível com pena de morte. Então, se foi com Atraá, já é considerado Mezid, já é considerado intencional, e essa pessoa, ela é Hayav Karet. Se não tiver testemunhas, ele tem desligamento espiritual. Se tiver testemunhas, ele tem pena de morte, ele é apedrejado. O Beshogeg, se ele faz isso de maneira não intencional, ele não sabia, Hayav Hatat, ele tem que trazer um korban chamado korban Hatat, um korban de culpa. A gente vai ver Bezrat Hashem na aula de quarta-feira da Parashat Shavua, que a gente vai começar o Sefer Vaikra, que vai falar nas primeiras parashiot, vai falar bastante dos korbanot. Bezrat Hashem, a gente vai entrar um pouquinho aqui no korban Hatat. O Biur Mishpetei Aonesh Beperek Zain Mi Sanhedrin, e a explicação de todos os castigos, as leis referentes a cada tipo de castigo, para cada tipo de transgressão, isso está no Tratado de Sanhedrin. Então, mais um tratado aqui da Torá, do Talmud. Mitzvah Haftet, Mitzvah 29. Shelo lavod avodazara bema shedarka leheaved. Não servir uma idolatria da forma que ela é normalmente servida. Então, essa é a proibição. Shelo navod shum avodazara baolam bidvarim shedarka leovdim otah amaminim ba. Da maneira que as pessoas que acreditam nessa idolatria, a forma como elas servem essa idolatria, é proibido para a gente servir dessa maneira. Mesmo que não sejam daquelas 4 formas que a gente acabou de mencionar, que é se curvando, ou fazendo uma oferenda, fazendo um incenso, ou fazendo uma libação, vertendo vinho, mesmo que não seja nenhuma dessas 4 formas de serviço, se a gente fizer o serviço normal daqueles que acreditam nessa idolatria, então isso também é considerado avodazará. Ve'apalpi she'ein avodatá be'echad me'arba avodot shamru lemala, mikeivan shavadá bema shedarka le'aved chayav. Então, pelo fato que a pessoa serviu essa idolatria da forma que ela é normalmente servida, a pessoa ela é culpada de idolatria. Ve'apalpi she'avodatá derech bizayon, a gente já mencionou isso, mesmo que o serviço seja através de uma coisa desprezível, de desprezar essa idolatria, kegon apoer lefanav, como a gente falou do Baal Peor, que o serviço do Baal Peor era fazer as fezes na frente dessa idolatria, fazer suas necessidades na frente da estátua. Bezore Kevin le Mércules, tem uma outra idolatria chamada Mércules, que a forma de idolatrar era apedrejar a estátua. Olha que loucura, isso tudo dá para entender. No fundo, todas as idolatrias,
elas foram criadas para o ser humano ele obter o que ele quer. Ele não quer servir um Deus para se anular perante um Deus, ao contrário, ele quer servir os deuses para saciar as suas próprias vontades. Então, daqui a gente vai ver alguns tipos de serviços de idolatria completamente absurdos. O Mavir Zaró Lekmosh, aquele que passa a sua semente, o seu sêmen, para uma outra idolatria chamada Kmosh, Shenemar Lotavdem, porque está escrito na Torá, não sirva a eles de qualquer maneira, que é normal servir essa idolatria, é proibido a gente fazer. Também, infelizmente, tinha uma idolatria antigamente, que as pessoas passavam o seu próprio filho no fogo, quer dizer, sacrificavam, queimavam o filho vivo. Então, isso também era uma forma de idolatria. Obviamente, isso é proibidíssimo pela Torá, pela idolatria, e pior ainda, porque aqui ele envolve ainda um ato de assassinato. Tem uma discussão se os próprios pais passavam o filho nessa fogueira para queimar o filho, ou se entregavam para um sacerdote de idolatria e ele passava. Tem, inclusive, uma opinião que não precisava realmente queimar o filho, era só passar no meio entre duas fogueiras, mas, de qualquer maneira, se fizer esse serviço da maneira como aqueles que acreditam na idolatria, eles faziam o serviço, a pessoa está hayav, ele está culpada por fazer idolatria. A forma que as pessoas costumam servir, não importa como seja, mesmo que seja derech bizayon, mesmo que seja fazer de uma forma que é desprezível, como as suas próprias necessidades, ou apedrejar a estátua, mesmo assim, se essa é a forma de servir, aqui a gente já tem um problema de idolatria. Shorshá Yadua, a raiz também, já mencionamos nas mitzvot anteriores, e Dineia, algumas leis relacionadas com essa mitzvah, que gon mishavda derech avodatá lechavanat bizayon, madinó. Agora, qual é a lei para alguém que serviu, por exemplo, esse aqui de fazer as necessidades na frente do Deus, do Baal Peor? Se a pessoa fez isso para desprezar, ela não fez isso para servir o Deus, ele vê lá uma idolatria de Baal Peor e ele fala, agora eu vou pegar e vou desprezar essa idolatria e eu vou lá fazer minhas necessidades na frente dessa idolatria. Será que isso também é considerado idolatria ou não? Veshear pratea bemasechet avodazará, e outros detalhes também vão aparecer no tratado de avodazará. Benoeged bekol makom u bechol zman, e isso se aplica para todos os lugares, para todas as épocas. Bizharim u nekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover alea bemezid veyesheidim niskal, aquele que fez isso com atraar, quer dizer, fez com advertência, ele fez bemezid, ele fez intencionalmente, sabendo que é errado e quais as consequências. E se tiver pelo menos duas testemunhas, essa pessoa é apedrejada. Umevoardinzé, gamken perek zayin mi Sanhedrin, e também a gente pode se aprofundar lá no 7º capítulo do Tratado de Sanhedrin. Shtei mitzvot eile shemana Arambam Zal shehen ishtachavah leavodazara וכן שלא לעבדה במה שדרכה לעבדה, יכללן הרמב"ן בלאו דלא יהיה לך, כמו שכתבנו למעלה. Então, como a gente já falou anteriormente, aqui vai ter uma diferença. Ninguém discute que são 613 mitzvot da Torá, mas a gente vai ver ao longo aqui do livro que existe muita discussão exatamente quais são as 613 mitzvot. Para o Ramban, todas essas mitzvot aqui, que a gente foi abrindo, que a gente foi derivando aqui do segundo mandamento da Torá, de Lo yelecha Elohim acherim, que você não vai ter outros deuses, para o Ramban é tudo uma única proibição da Torá. Para o Rambam, ele já abre, normalmente aqui o Sefer HaChinuch, ele foi numerado de acordo com a visão do Rambam, mas ele sempre traz, quando tem aqui uma machloket, quando tem uma disputa do Rambam com o Ramban,
aqui o Sefer HaHinur, ele vai sempre ressaltar que tem Mahloket aqui envolvida nesse caso. Vamos lá para a mitzvah 30, que aqui já tem a ver com o terceiro mandamento da Torá. O terceiro mandamento da Torá é a proibição de jurar em vão, usando os nomes de Deus. Em geral, todo juramento, e ele vai entrar um pouquinho. A verdade, a gente vai pular bastante aqui essa mitzvah. Essa mitzvah é extremamente complexa. Tem 3 páginas inteiras aqui do Sefer HaHinur, entrando em todos os detalhes. São detalhes aqui muito, muito técnicos que precisa já de um conhecimento prévio da força do que é os juramentos, as promessas, como funciona. Eu acho que não vale a gente se aprofundar tanto. Vamos dar uma visão geral aqui desse mandamento 30, Shelo lishavah lashav, não fazer nenhum tipo de juramento em vão. Existe isso, muita gente erra, acha que é proibido de qualquer maneira jurar, e não é verdade. Existem situações da Torá que a pessoa ela pode jurar. Vou dar um exemplo, uma pessoa que ele emprestou dinheiro para outra, chega no momento do pagamento, a pessoa que pegou o empréstimo, ele fala que ou que ele nunca pegou o empréstimo, ou que ele já devolveu esse empréstimo. E, de novo, tudo na Torá tem que ser feito da maneira correta. O que a Torá instrui a gente? Quando você vai emprestar dinheiro, faz um shtar, faz um documento escrito, assinado pela pessoa, que ela está pegando esse dinheiro emprestado. Por quê? Senão dá dor de cabeça depois. É a palavra de um contra a palavra de outro e vai dar problema. Então, agora, essa pessoa, ela está falando que já devolveu e o outro está falando, não, eu tenho certeza absoluta que você não devolveu. Então, agora, se tiver uma única testemunha que realmente fala, olha, você está falando que você não pegou, mas eu vi você pegando esse dinheiro. A gente sabe que, normalmente, pela Torá, uma testemunha não adianta. Mas aqui é uma exceção, para esse caso aqui de dívida, uma única pessoa que vem testemunhar que o empréstimo sim aconteceu, ela serve para obrigar a pessoa que está devendo, olha, ou você pode jurar que você não pegou ou que você já devolveu, ou você é obrigado a pagar. Então, quer dizer, a própria Torá, ela tem aqui esse juramento. Então, não é que é completamente proibido jurar, mas a gente tem que saber que juramentos, de acordo com a Torá, são coisas muito sérias, são coisas muito graves, e a gente vê por aí as pessoas em conversas, rodinha de conversa, não, eu te juro que aconteceu isso. Tem aqueles que juram por Deus, tem aqueles que juram pela vida do pai e da mãe, quer dizer, isso é gravíssimo. Obviamente que numa discussão qualquer, para mostrar que você tem razão, sair jurando, isso é muito grave. Eu vou dar um exemplo. O Talmud ele traz um caso trágico que aconteceu. Tinha uma senhora que ela era muito pobre e ela estava uma vez na casa dela e uma pessoa pediu para ela guardar uma moeda de ouro. Então ela ficou com medo, aonde eu vou guardar para estar seguro? Ela guardou aquela moeda de ouro dentro do pote de farinha dela. Então estava misturado lá com a farinha, ninguém nunca ia imaginar que tem uma moeda de ouro escondida lá. Certa vez veio um pobre, e esse pobre ele veio pedir uma comida lá na casa dessa senhora, e essa senhora ela fez um pãozinho para esse pobre, usando aquela farinha. Então aquele pobre, ele acabou sem saber, ele acabou ficando rico. Quando ele foi comer o pãozinho dele, com certeza ele encontrou lá dentro uma moeda de ouro. Quando vem o dono da moeda cobrar da mulher, fala, cadê a moeda que eu depositei com você, que eu guardei? A mulher fala, não, eu sem querer, eu fiz a farinha, e ela chegou lá no Beidin, e ela falou, e eu juro pela vida dos meus filhos, que eu não tive nenhum proveito dessa moeda. Assim ela falou, ela jurou pela vida dos filhos, que ela não teve nenhum proveito daquela moeda, e em pouco tempo os filhos dela morreram. Então a Guemará pergunta por que os filhos dela morreram, se aparentemente, pela história que a Guemará contou,
que o Talmud contou, ela realmente não teve proveito daquela moeda, então o Talmud fala, ela teve proveito da moeda. Por quê? Porque aquele volume que a moeda de ouro ocupou dentro do pão, se não tivesse a moeda, teria sido preenchido com um pouco mais de farinha dela. Então, ela sim teve proveito, tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Nossa boca, ela tem muita força. Então, se a gente jura e Deus nos livre, a gente não pensa no que a gente está falando, isso pode ter consequências muito graves. Então, por exemplo, mesmo nesse caso que a gente falou, que a própria Torá, ela permite uma pessoa jurar para provar sua inocência, num caso de dinheiro, aqui em qualquer outra situação, que a pessoa poderia jurar para se inocentar. Muitas vezes, pessoas que têm temor a Deus, eles preferem pagar do que jurar, mesmo que eles tenham certeza absoluta. O juramento ele é feito segurando um Sefer Torá, usando o nome de Deus. Não é uma coisa muito simples fazer. Tem pessoas que preferem, mesmo tendo certeza que eles estão com a razão, abrir mão disso e pagar de novo para não ter que jurar aqui, segundo eles, de uma maneira desnecessária. Então, se é melhor perder dinheiro do que ter que fazer um juramento usando o nome de Deus, segurando um Sefer Torá. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Então, já entendemos que aqui é um assunto muito sério e o principal é afastar a gente desse costume. Às vezes não é nem intencional, mas já está meio na boca das pessoas, soltar essa expressão, não, mas eu juro que é verdade. E, de novo, às vezes a pessoa fala até, eu juro por Deus, e isso é gravíssimo. Temos que tirar essa expressão da nossa boca, não tem que jurar. E promessas também, a gente vai ver que aqui o Sefer HaChinuch, ele mistura um pouquinho aqui os dois assuntos. Os dois assuntos eles estão, sim, envolvidos, mas a gente tem que tomar cuidado com promessas e com juramentos, porque as consequências podem ser extremamente graves. Então, fala mitzvah 30, Shelo lishavah lashav, a gente não fazer um juramento em vão, Shelo nishba levatalá, quer dizer, não fazer nenhum tipo de juramento em vão, Shenemar, Lo tissa et shem Hashem Elokecha lashav. Não use o nome de Deus, de Hashem, o teu Deus, em vão, quer dizer, sem nenhuma necessidade. Inhana batalá, be'arbatz dadim. Existem 4 situações que vão ser considerados usar o nome de Deus em vão. Quais são as 4 situações? Kegon, shenishba al davar yadua, sheino ken. Uma pessoa jurar uma coisa que é sabida por todo mundo, que é óbvio para todo mundo, a pessoa jurar que não é assim. Kegon, por exemplo, alamud shel shai sheu shel zahav. Todo mundo está vendo aqui um pilar de mármore e essa pessoa está jurando que não é mármore, isso é ouro. Quer dizer, para todo mundo está óbvio. Quer dizer, jurar uma coisa que é obviamente não é assim, isso é um juramento em vão. De quem coloca Yotzebazé, qualquer outro exemplo desse, de um juramento de coisas que obviamente não são assim, então isso é proibido. Atzada Sheini, aqui uma segunda forma de falso juramento, de juramento em vão, Tegon Shenishba alayadua sheuken, jurar por uma coisa que todo mundo sabe que é assim. Quer dizer, é completamente em vão você jurar uma coisa que todo mundo já sabe disso. Tegon alaeven sheueven vialaet sheuetz. Então, a pessoa está do lado de uma árvore e ela fala, olha, eu juro que essa árvore é uma árvore. Então, isso também é considerado um juramento em vão. Vekol kayotzebo, ou qualquer outra coisa do tipo. Aqui ele trouxe um outro exemplo, jurar que uma pedra é uma pedra. Então, isso também é considerado um juramento em vão. Atzada shlishi, a terceira forma de fazer um falso juramento, shenishba levatel mitzvazu, a pessoa jurar que ele vai deixar de cumprir uma mitzvah. Por que isso é considerado um juramento em vão? O mitzvah shehiavnu Hashem itbarach shemo shegam ze levatalá legamreyu. Qualquer coisa que Deus já te ordenou, não adianta você jurar que você não vai cumprir uma coisa que já foi ordenado pelo Criador do mundo. Sheim beyadol lishavah
A pessoa não tem como negar que ele vai cumprir, que ele tem a obrigação de cumprir alguma coisa que Deus já colocou a obrigação sobre ele. O que é como alguém que está jurando que o pilar de mármore ele é de ouro. Quer dizer, todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que o que Deus ordenou para a gente tem que cumprir. Levanta a pessoa e jura que ele não tem que cumprir essa mitzvah. Quer dizer, que já foi ordenado na Torá. E o quarto, Atzad Revi'i, Shenishba lasot davar, she'en bo koach lasotó. A pessoa jurar fazer alguma coisa que ele não tem condições de fazer isso, ele não tem força, quer dizer, coisas que não são factíveis, que é impossível para um ser humano fazer, kegon shelo ishan shlosha yamim retzufim. A pessoa jura que ele vai passar 3 dias inteiros acordado, ou shelo yuchal shiva yamim retzufim, ou que ele jura que ele vai passar 7 dias sem comer nada. Vekem kol kayotze bazeh, ou ele jura que ele vai dar um salto e vai encostar na lua, ou qualquer outra coisa que é, obviamente, impossível, é humanamente impossível a pessoa fazer, e obviamente que a gente não pode jurar esperando um milagre acontecer. Então, se jurou uma coisa que é humanamente impossível fazer, essa pessoa está transgredindo. Então, a gente viu 4 categorias que a pessoa ela vai transgredir a Torá se ela fizer qualquer uma das 4 categorias. De novo, jurar uma coisa que é sabidamente não assim, jurar uma coisa que sabidamente é assim, quer dizer, todo mundo já sabe, jurar que ele vai negar, né, que ele vai deixar de cumprir uma mitzvah que ele já foi obrigado pela Torá, ou jurar que ele vai fazer alguma coisa que é humanamente impossível ele cumprir o juramento dele. Mishoresh mitzvah, qual é a raiz da mitzvah? Ladat bnei Adam, para que saibam as pessoas, velikboa benafshotam, que as pessoas elas fixem nas suas almas o lechazeka emuná belibotam, e reforçar a nossa emuná, a nossa crença no coração, que aquele baruchu asher bashamai mimal vekayam laad, Deus que está nos céus acima e que ele vai existir para todo sempre, em Kiyum Kekiyumó, não existe nenhuma existência como a existência de Deus, Veraui o Mehuyav Aleino, Bezorreino Shemo Agadol, Almaceno Vialdibureino. Então, a gente deve tratar de maneira apropriada, a gente deve tratar com cuidado toda vez que a gente vai mencionar o nome de Deus, qualquer tipo de desprezo, falar o nome de Deus em vão, mencionar nomes de Deus sem necessidade. Infelizmente, é muito comum pessoas em Israel mais afastadas de Torá e de mitzvot que usam nomes de Deus para tudo. Elohim, fala o nome de Deus assim como se estivesse falando com o seu colega. Isso é muito grave, a gente tem que tomar cuidado toda vez que a gente menciona os nomes de Deus. Eu lembro, até hoje, uma vez eu estava num casamento e eu vi o filho de um dos grandes rabanim de Israel, Baruch Hashem, ele estava fazendo Amidah, o Rav Nosson Tzvi Finkel, Zecher Tzadik Livrachá, o filho dele, ele estava rezando Amidah. Todas as vezes que ele pronunciava o nome de Deus, o corpo dele todo tremia. Então, quer dizer, tem pessoas que têm muita seriedade, que entenderam que pronunciar nomes de Deus, isso é uma coisa muito séria. Então, Lezichro Beimá, a gente deve mencionar o nome de Deus sempre com temor, Beirá, com medo, Beretet o Bezeiá, com tremor e com suor. Então, eu vi uma pessoa, realmente, toda vez que ela mencionava o nome de Deus, o corpo todo desse Rav, ele tremia, Veló que meatlim, o medabrim bedavarkal, não como alguém que está fazendo piada, alguém que está falando de coisas levianas. Você não pode tratar os nomes de Deus de uma maneira leviana. Como advarim, aovim, venifsadim, veinam, nisharim, bekiumam. Como a gente faz
com coisas que são passageiras, coisas que são mundanas, tá bom, coisas que não vão durar muito tempo, você não precisa tratar com tanto respeito, camono, como os próprios seres humanos que são perecíveis, que a gente não vai viver para sempre. Anachnu bnei Adam, o shiar divrei olam hashafel, ou todas as coisas aqui do mundo interior, quer dizer que são finitas, que um dia vão ter o seu final, mas a gente não pode tratar da mesma maneira o Criador do mundo, que é infinito. Alken, birdei likboa inyan hazeh belevaveino, para que a gente possa fixar isso no nosso coração, veliot irato al paneino, e o temor a Deus esteja sempre diante de nós, o lechayoiseino, o lezacoteino, para que Deus possa dar vida para a gente, possa dar méritos para a gente, Hiavnu bemitzvat azot, lebal naskir shemo akadosh levatalá, a gente recebeu essa mitzvah tão importante da Torá, de nunca mencionar o nome de Deus em vão, de uma maneira leviana, de uma maneira sem temor e sem o respeito que Deus merece. Ve'anash malkut al amakel ve'over aleia. Aí vai ser castigado com chicotadas aquele que for leviano e mencionar nomes de Deus de uma maneira realmente sem o respeito que o nome de Deus ele merece. O Mizeh Shoresh Atzmo, o Inyan Shbuat Sheker, e ele vai trazer aqui alguns outros exemplos de coisas que também estão incluídas aqui na proibição. Fazer um juramento mentiroso, clomar Nishba lekayem davar velo kiemo, a pessoa jurou que ele ia cumprir alguma coisa. De novo, aqui estamos falando de uma coisa que sim era factível. Ele jurou que ele ia dar um presente para o outro e não cumpriu o que ele tinha jurado. Shein kret shbuat bitui, isso é chamado pelos nossos sábios de shbuat bitui, a Torá usa essa expressão aqui de shbuat bitui, sheba leia lavaher bifnei atzmo, beseder kedoshim tio, lá em Vaikra, a gente vai trazer isso de volta, ele vai ter uma proibição por si só, mas, de novo, está tudo conectado. Qualquer forma de você usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus sem respeito, obviamente que isso é extremamente grave. E ele vai entrar também, Beinyan Neder, também a questão das promessas. É proibido fazer promessa? Não. É permitido fazer promessas, tem vários casos conhecidos. O Neder ajuda a pessoa a levar a coisa mais a sério. Quer dizer, a nossa palavra ela já é suficientemente importante para a gente levar a sério. O que você falou vai cumprir agora. Então, a gente tem que saber que as palavras já têm força, mas o Neder ele ainda dá mais força. Então, muitas vezes a gente usa a expressão no Brasil, blineder. O que quer dizer blineder? Quando a gente assume um compromisso, olha, amanhã eu vou passar na tua casa, blineder. O que quer dizer isso? Olha, eu estou assumindo um compromisso com você, eu vou passar na sua casa amanhã, mas eu não quero que esse compromisso tenha a força de um neder, de uma promessa, porque Deus me livre, pode acontecer uma força maior. Existe isso, é o blineder normal, tem o blineder brasileiro. O que é o blineder brasileiro? A gente não sabe como falar não para a pessoa. Você vem amanhã, você passa aqui na minha casa? Passo sim, blineder. A pessoa não quer passar, a pessoa não tem intenção, mas ele fala, eu passo sim, blineder. Isso é completamente errado. Se você falou que você vai passar, você já tem obrigação aqui de passar, mas ele junta aqui, então, com o conceito da shbuá, o juramento, ele também junto o conceito do neder, né, da gente tomar cuidado com promessas. Se você fez uma promessa, cumpre, porque é muito grave você prometer alguma coisa e acabar não cumprindo. Oxe ishma mipiaher sheyafileu. Então, aqui juramento também, mais um detalhe que ele traz em relação aos juramentos que vale a pena fazer. Juramento é tanto se você faz com a sua própria boca ou se alguém faz um juramento por você e você responde amém. É o caso da Torá, da mulher que passa pela cerimônia de sotá, que ela quer provar
que ela não cometeu um ato de adultério, apesar de ter se trancado com outro homem num lugar por um tempo suficiente para que ela pudesse cometer adultério, mas não tem testemunhas, e ela quer provar que ela não cometeu adultério, ela vai passar pela cerimônia de sotá, ela vai beber as águas amargas, e o Cohen vai fazer um juramento por ela, e ela vai responder amém ve amém. Tanto com esse homem eu nunca fiz nada de errado, quanto com nenhum outro homem eu nunca cometi um ato de adultério. Então, quando a mulher ela responde amém ve amém, é como se ela tivesse pronunciando esse juramento. Então, tem a força aqui de um juramento. E só para a gente terminar, Noheged bekol makom bekol zman, essa mitzvah, obviamente, a gente passou muito por cima, é uma mitzvah extremamente longa e complexa, só para vocês saberem que realmente a gente não entrou em todos os detalhes aqui dessa mitzvah, mas pelo menos para dar uma importância aqui, um cuidado para não fazer juramentos em vão. Não fazer juramentos, tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário, eu juro que isso, eu juro que aquilo, a gente dá a nossa palavra, olha, eu te garanto, eu não fiz isso, eu não peguei isso, só que não passar, não mais do que só dar a nossa palavra. Venoeget, bekol makom, bekol zman, então isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Bizharim u benekevot, veover alea venishba alamut shel shai sheu shel zahav, a pessoa que transgrediu e ele jurou que um pilar de mármore ele é de ouro, ou shel zahav sheu shel even, ou um pilar de ouro que ele é de pedra, ou levatel mitzvah azul, ou para deixar de cumprir uma certa mitzvah da Torá, ou lasodavar shen koach adam yachol lasotó, ou de fazer alguma coisa que não é humanamente possível fazer, ou jurar uma coisa que é óbvio para todo mundo, bemezid, se a pessoa fez isso intencionalmente, ele recebe chicotadas, veafalpishen chamase, mesmo que não tem maase, preste atenção, mais uma regra que a gente já explicou aqui nas outras aulas, normalmente uma transgressão que não tem ato, a gente não recebe chicotadas por isso, mas aqui, apesar que é só dibur, quando você fala, isso não é considerado pela Torá um ato, mas nesse caso aqui é uma exceção da Torá, mesmo que em bomacê, mesmo que não tenha nenhum ato, lerov homer einyan riaftá Torá. Por causa da gravidade aqui do assunto, a Torá ela fez com que a pessoa receba chicotadas, mesmo que é uma exceção, é uma transgressão que não envolve um ato fisicamente falando. Então, tem Malkot. O Beshogeg Patur Bezumi Korban, agora, se ele fez não intencional, ele não precisa levar um Korban, Aval Bishvuat Sheker Sheonikra Shvuat Bitui Rievat Torah Korban Leshogeg. Se é um juramento mentiroso, ele jurou uma coisa que ele sabe que é mentira, aqui sim, a Torá fala que não intencional, ele deveria levar um korban lá para o Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, como a gente vai falar lá para frente, que a gente já explicou que o juramento em falso, ele é uma mitzvah por si só, e ele só mencionou aqui porque ele está entrando aqui em todos os tipos de juramentos e promessas. Shavua Tov.